Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3, dando continuidade à nossa série no livro de Tiago. O título dessa pregação é O Pecado da Fala. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós apresentamos diante do Senhor o texto da Tua Palavra. E todos os desafios, Senhor, que Ele traz para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso caminhar no dia a dia. Espírito Santo, Você é o único capaz de imprimir essa mudança em cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar diante desse texto e de sermos desafiados para essa mudança. Por isso abrimos os nossos corações, Espírito Santo, para que Você imprima em cada um de nós o Teu fruto, a Tua transformação, a vida de Deus em cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Então, vamos lá, versículo por versículo, todo o capítulo 3, a gente vai dar uma olhadinha de perto hoje. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, quando a gente começa a ler esse texto, logo de cara a gente pensa assim que talvez ele esteja se referindo somente, por exemplo, à minha pessoa como mestre, né, como aquele que está na frente ensinando, ou seja, seria um texto voltado somente para pastores, líderes, ou alguém que necessariamente ocupa o papel de mestre, né? Mas essa palavra, no grego, a palavra mestre que está ali, eu esqueci de anotar aqui a palavra, mas ela significa professor, rabino, mas não somente isso. Ela também se volta para o instrutor, ou aquele que está na frente e se propõe, de alguma forma, a ensinar em qualquer área que seja. Ok? Então, por exemplo, se a gente deixar de olhar somente a questão do mestre, então, aquele que está na frente ensinando, um papel teológico na igreja, a gente também tem que trazer ele para o nosso dia a dia, porque a partir do versículo 2, até achei assim que, eu não entendi qual foi de Tiago, colocar esse termo no primeiro versículo, e a partir do segundo versículo ele não tratar sobre isso. Ele direcionar tudo o que ele vai falar agora para de modo geral. Até então, no versículo 1, ele volta isso para o mestre, aquele que está na frente. A partir do segundo versículo, ele generaliza a coisa, trazendo isso para todos nós entrarmos numa espécie de reflexão a respeito disso. Então, hoje, por exemplo, por causa das redes sociais, todo mundo quer ter uma opinião, né? E não quer somente ter uma opinião, quer emitir uma opinião, né? Então, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe de ciência, todo mundo sabe de medicina, todo mundo sabe de biologia, todo mundo é virologista, né? Todo mundo até o termo lá, especialista, né? Todo mundo é especialista hoje, então você vai lá, qualquer coisa, qualquer assunto, todo mundo é doutorado em qualquer assunto hoje. Então, a gente tem essa necessidade de ter uma opinião a respeito disso, né? E, para mim, isso foi uma luta, quando Deus usou a vida da minha esposa para falar, né, algumas coisinhas assim, para mim, chega. Então, foi muito difícil para mim, de fato, queridos, parar e pensar, e até hoje para mim, uma luta, abrir minhas redes sociais, ou entrar no YouTube, por exemplo, eu utilizo bastante o YouTube para ver as questões, e você vê as coisas acontecendo, e você se coçar inteiro para emitir a tua opinião, para chegar lá e falar o que você pensa a respeito disso. E aí eu lembro que eu tenho uma esposa brava que vai brigar comigo e aquela coisa de você olhar para isso assim e pensar, por que eu preciso emitir a minha opinião? Por que é tão importante eu falar a respeito disso? Por quê? Por que eu preciso alimentar essa necessidade que hoje todo mundo tem de ter uma opinião sobre tudo, exatamente tudo, né? E tudo vira briga, né? E eu estou achando que até que a coisa está muito quietinha, por ser o ano da eleição,
Eu não sei se porque eu bloqueei todos os caras que ficavam lá, mas os que ficaram ali, está tudo em paz. Tem uma vontade, às vezes, de chegar lá, meter o fogo no negócio, lançar alguma coisa, só para ver o bicho pegar fogo. Mas eu lembro que a minha esposa é brava, volta a ficar quietinha, né? Mas é isso. Então, todo mundo tem essa necessidade. E eu quis trazer isso também para essa nossa vivência diária, não apenas nas redes sociais, mas isso também no nosso dia a dia, né? Então, por que eu estou dizendo que isso tem a ver também com essas questões que eu estou apontando? Por causa do que Tiago vai apontar a partir do versículo 2. Ele vai falar assim, ó: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele fala no versículo 2, certo? Então, quando nós emitimos uma opinião que seja lá na nossa rede social, e aquilo que a gente está falando é contrário às Escrituras, isso é um problema. Ou não? Ou a gente tem a nossa vida como cristão, aqui na teoria, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente tem o nosso movimento na internet, que não condiz com isso, mas a gente coloca essa capa e a gente faz afirmações, fala coisas a respeito, seja lá de quem for, que extrapolam, no meu ponto de vista, as Escrituras. Quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falar assim, que a gente devia orar pelos governantes, a gente pode ter uma ideia assim de que aquele tempo era um pouco diferente nos dias de hoje, e que o apóstolo Paulo estava falando para a gente orar somente pelos líderes que são 100% honestos, que de fato não estão oprimindo o povo, que estão de fato andando segundo o coração de Deus. Vocês acham que era isso que estava acontecendo no tempo do apóstolo Paulo? Vocês acham que o Império Romano era um império que, de fato, não havia fome em todo o império, não havia opressão em todo o império, não havia nenhum problema no império, estava tudo certo acontecendo no império, então, por isso, nós vamos orar, porque nossos governantes, naquele tempo, eram pessoas 100% honestas, sem problema nenhum, então podemos orar. Era isso? Não, mas Paulo não dá a mínima. Ele fala, olha, gente, é gente corrupta, é gente que está nos oprimindo, que está nos roubando, que está tirando a nossa liberdade, e ainda assim, é para vocês orarem por eles. E aí ele fala assim, que toda autoridade foi instituída por Deus. Eu, como um punk raiz, um ex-punk, essas coisas me coçam inteiro. Eu queria mudar isso na Bíblia. Eu queria mudar isso. Eu queria que Paulo tivesse dito assim, olha, gente, não respeitem os governantes, não respeitem os políticos, vão lá no STF, botem fogo em tudo, vão lá no Congresso Nacional, botem fogo em tudo. Eu falei, se eu fosse o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vem e nos ensina coisas totalmente contrárias a esse desejo que a gente tem em relação a isso. Aí no versículo 3, ele fala assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então, Tiago ele vai começar agora, então, a dar alguns exemplos daquilo que a gente vê ao nosso redor, da realidade que ele estava, principalmente ele vivenciando ali. Hoje em dia, dificilmente a gente vê um cavalo, né? Dificilmente você vê um cavalo, né? Tirando alguns cavalos que tem aqui na igreja, aqui. Tirando o marido, né, que é um cavalo. Então, olha só, é interessante este exemplo que Tiago utiliza. Ou seja, se você não frear o cavalo, ele sairá disparado para qualquer direção, né? Tente montar num cavalo, né, sem rédea, sem nada, e dá um coice nele. E tente agora controlá-lo, de alguma forma. O que acontece? O cavalo vai para onde ele quiser. E coloca a tua vida em risco. Certo? Então, a língua também, o falar, a nossa fala, essa fala desenfreada que a gente tem, essa necessidade desenfreada no dia a dia de falar, ela também sofre a mesma coisa. Se a gente não controla ela, se a gente não pensa 10 vezes antes de dizer alguma coisa, a gente não está usando um freio. A gente está sendo controlado por ela, e ela, assim como conduz o cavalo
sem rédeas, ele é conduzido para qualquer lugar, e você não tem mais o controle disso, as consequências de falar coisas que não deve, coisas que não têm freio, coisas que nos dominam, também acabam nos conduzindo para lugares os quais a gente não quer estar. E muitas vezes ter que lidar com situações as quais a gente não gostaria de lidar. Quantas vezes eu me lasquei por causa disso? Pela falta de freio, muitas vezes, ter que sentar com pessoas dezenas de vezes na minha vida e ter que pedir perdão pelo que eu tinha falado. Então, o que é mais fácil? Segurar, frear ou resolver as coisas depois com as pessoas? Com certeza é frear. Porque depois que falou, meu querido, aí lascou. Então, a gente viu um exemplo muito claro aí do que aconteceu com o youtuber lá, o Monark. Fico pensando o quanto esse cara todo dia está pensando no que ele falou. Todo dia. E eu me cocei para emitir minha opinião. Eu pensei, não, Satanás. E aquilo ali. Não pensar, juntou também, né, maconha com bebida dentro daquilo, né? Não pensar no falar, no que vai falar. Daí acabou com a vida. Acabou com a vida dele. Então é isso, pensar no falar. No versículo 4, ele fala assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Daí ele compara, então. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aí ele vai dar, então, mais 2 exemplos de uma pessoa que tem essa característica de falar de modo impensado, descontrolado, e ele está usando como exemplo a questão de um navio, que é compelido ali pelo vento, né? Às vezes eu tenho uma vontade de fazer um cruzeiro marítimo, né? Mas o medo, na hora, acaba com essa ideia. Imagine, você está lá, aquelas ondas gigantescas ali, né? E é isso. Agora, imagine aquelas ondas gigantescas e o navio não tem controle de direção. Ele é compelido, conduzido e levado pelo vento, simplesmente. O que aconteceria? Fatalmente, esse navio pode ser jogado nas rochas ou simplesmente parar lá na Antártica, se não tiver um leme que o conduza, não tiver algo que o direcione, certo? E aí ele vai também usar um terceiro exemplo, que é o exemplo de uma fagulha no meio de um bosque. Um lugar que está propício para uma simples fagulha de fogo colocar fogo num bosque inteiro. Então, a consequência de algo muito pequeno pode gerar algo muito grande e destrutivo, e acabar, de fato, não somente, né, com aquilo ali que estava envolvido, que era a fagulha em si, o lugar que estava pegando fogo em si, mas todo um bosque, vida, que está ali ao redor. Então, a nossa fala, o nosso falar, ele também envolve questões de vida. Então, o cristão, quando ele está se dirigindo, ele está emitindo uma opinião, ele nunca pode esquecer disso, que aquilo que ele fala tem que estar fundamentado em algo na sua vida. Ele não pode simplesmente falar aquilo que ele deseja falar do coração, de seus posicionamentos filosóficos, políticos, ou qualquer que seja, sem antes verificar se aquilo que ele vai falar tem, de fato, uma fundamentação bíblica para dizer o que está falando. Lá no versículo 6, ele vai falar: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, olha só, 5 coisas que Tiago fala a respeito desse falar descontrolado, esse sem medida, sem controle, sem equilíbrio, sem sabedoria. A primeira coisa que ele fala é que a língua, ela é um fogo. Ela é um fogo. Ela é essa fagulha que coloca fogo num bosque inteiro, a língua é a mesma coisa. Ela é capaz de incendiar um bosque inteiro e destruir vidas. Acabar com vidas. Cuidado, meus queridos. Cuidado. Cuidado com aquilo que fala. Ele fala que a língua, ela é um mundo de iniquidade. É interessante isso que Tiago está falando. Não é um probleminha, não é uma coisinha pequena, mas é uma coisa de dimensão mundial. É um universo, é um mundo de iniquidades. Ou seja, está carregada de pecados, de coisas ruins, de coisas diabólicas. Ele também fala que contamina a pessoa por inteiro. Olha só que interessante. Então, assim como a língua tem o poder de contaminar todo o nosso ser, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muitas lutas com a minha fala, com aquilo que eu falo. Às vezes, você tem aquele amigo, por exemplo, que quando você encontra, você só fala coisas de Deus com ele. Você só consegue falar coisas de Deus, coisas de bênçãos, né? Tem aquele amigo que você vai falar só de esportes e futebol. Você tem aquele amigo que você vai falar só de música. E tem aquele amigo que você só se reúne com ele para falar mal dos outros. Tudo que sai é só falar mal dos outros. Às vezes eu sou assim, com essas pessoas. Dificilmente você começa a falar mal de alguém com pessoas que você não tem o costume de falar mal. Mas aquelas pessoas que você tem o costume de falar mal, aquilo a gente acaba caindo sempre no mesmo erro, corriqueiramente. E a gente não consegue frear isso. A gente já teve problemas em relação a isso, por exemplo, quando a gente trabalhava com células. Às vezes uma célula inteira ficava, ao invés de edificação, de procurar a edificação mútua, biblicamente, passava a célula falando mal de pessoas. Coisa horrível. Mas não estou falando que é vocês, estou falando que eu me insiro nisso. Então, ela nos contamina por inteiro. E aí ele fala assim, que ela incendeia todo o curso de sua vida. Olha só, ela vai incendiando, ela vai botando fogo em todo o caminho da minha e da tua vida. Então, não é unicamente uma área da vida, mas é toda a vida. Ela acaba nos contaminando. E aí ele fala assim, ela é incendiada pelo inferno. No grego, Geena. Alguém lembra o que é Geena? Oi? O lago de fogo. Então, aquele mesmo lago de fogo que a Bíblia fala, onde os ímpios, aqueles que não confessaram Jesus na sua vida, terão a sua eternidade como habitação, aquele fogo que é eterno, está falando então que aquele fogo é ele que incendeia a nossa língua, quando a gente se propõe a usá-la de modo errôneo. Você é vento? É? Opa! Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha só que coisa, né? Veneno mortífero. Eu gosto muito de animais. Esse dia eu estava vendo uma reportagem a respeito de uma cobra brasileira chamada surucucu. E não é uma cobra assim de, sei lá, 1 metro. É uma cobra que tem uns 4 metros de comprimento, cara. Então, é uma cobra venenosíssima. E é o terror. É o terror. Se você for picado por uma surucucu, cara, você está lascado.
Porque é um veneno violentíssimo. E Tiago está falando que, quando a gente não controla a língua é como essa cobra. Ela tem um poder destrutivo na minha vida e na vida das pessoas. Versículo 9, ele fala assim: com a língua nós bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Benihim falando num vídeo assim, que ele amaldiçoava todos aqueles que se voltavam contrários à sua unção. Ou seja, todos que discordavam dos seus posicionamentos teológicos, da sua forma de apresentar um suposto evangelho, qualquer pessoa que discordava daquilo, ele estava amaldiçoando. Estava amaldiçoando. Então, estava lá, meia hora antes, louvando ao Senhor, e meia hora depois, amaldiçoando os homens. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí entra a questão. Eu sempre estou voltando isso para as questões políticas, porque, para mim, eu acho que isso é o maior agravante hoje. Nós conseguimos ser cristãos, temos nossos posicionamentos políticos, só que tudo isso centrado no Evangelho, com sabedoria, sem amaldiçoar ninguém, sem condenar ninguém ao fogo do inferno. Porque é isso que Tiago está denunciando aqui. Cuidado com a língua, porque a língua é fogo do inferno. Ela é alimentada pela chama do inferno. E aí ele fala isso, olha, se um lado eu adoro a Deus e o outro lado eu estou amaldiçoando a Deus, há um problema de controle aqui. Eu não posso amaldiçoar ninguém, quem quer que seja, apesar da vontade que dá. Quantas vezes no trânsito eu quis amaldiçoar? Versículo 10, não. Aí Tiago, então, ele vai apontar a realidade daquele que não domina a sua língua, a partir do versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Alguém já foi para a praia aí e já levou aquele famoso caldo, né, onde a onda pega você e já tomou água do mar, assim, aqueles golaços? É a primeira vez que eu fui para a praia, né, e piada do interior, assim, não sabia como é que funcionava esse negócio do mar, assim, né? Rapaz, eu lembro a primeira vez que eu tomei uns 3 litros de água, sei lá, quando eu tomei aquele dia, aquele gosto de água salgada na boca, horrível. Quem já também dor de garganta, né? A gente faz aquela salmoura, né? Faz aquele gargarejo assim, às vezes no gargarejo dá uma vacilada assim, quando viu, engole aquela água. É horrível. Lembro uma vez que eu sempre gosto de tomar meu café com leite quando eu acordo, né? E eu faço assim, tipo o cappuccino, eu bato ele assim, fico lá, deixo ele bem cremosinho, coloquei o leite, né, cara, e joguei açúcar dentro, assim, no que eu tomei, eu tinha trocado, eu coloquei sal dentro, cara. Horrível. Então, essa coisa, né, do amargo. O nosso chamado não é para isso. Nós fomos chamados para que da nossa boca saísse água doce. Água doce. Ao invés de água amarga. Então, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o que Tiago está tratando comigo e com você? Avalie, verifique a sua conduta, verifique o seu coração. Olhe o teu falar, preste atenção na tua fala, no teu falar. Por quê? Por que isso? Lembra que eu estava falando no começo, essa questão do emitir a opinião, dessa necessidade de emitir a opinião.
por que isso em mim? Mais alguém aqui sente essa necessidade? Ou é só eu que sou endemoniado? Assim? Vocês não estão levantando a mão de vergonha, duvido que é só eu aí aqui. Essa necessidade de emitir opinião. E a outra coisa é essa coisa, então, sabe, uma hora a gente está falando coisas de Deus e daqui a pouco a gente está amaldiçoando as pessoas, assim, literalmente. Então ele vai falar no versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E aí eu acho muita coisa interessante nesse único versículo. Ou seja, quer emitir opinião sobre tudo, quer ser a pessoa que informa, que propaga algum tipo de informação, então cuide com algumas coisas. O Tiago está falando, olha, se eu me proponho a ser esse cara, então tá bom, então eu vou todo dia lá emitir minha opinião sobre tudo, né? Assim como os artistas, né? Eu não sei quem que deu para eles essa autoridade, que disse para eles que a opinião deles tem algum tipo de importância. Não sei qual que é o tipo de importância que a Anitta acha que ela tem em emitir qualquer tipo de opinião que ela quiser. Mas a gente dá vazão para isso. Então, já que a gente quer ser as Anitas da vida, né, então, primeiro, que o seu procedimento demonstre que você é de fato uma pessoa sábia. Então, para emitir opinião, queridos, para falar no dia a dia, o cristão precisa estar fundamentado sobre uma palavra: sabedoria. Ser sábio. Pode falar sobre tudo, mas fale com sabedoria. Tiago também diz que essa sabedoria, ela tem que ser fundamentada sobre humildade, que é um outro problema que eu percebo. E que é uma luta também, pessoal em relação a isso. Que quando vai emitir opinião, existe uma diferença entre emitir uma opinião com sabedoria e emitir uma opinião carregada, recheada, fundamentada, alicerçada, acimentada de arrogância, de altivez. Eu já fui assim. Às vezes dá umas ainda se manifesta esse Exu. Olha lá. Existe uma diferença quando alguém fala assim com sabedoria. Cara, e aquilo ali pode ser totalmente contrário daquilo que eu acredito, mas se é falado com sabedoria, a gente até se inclina para escutar, para, olha, interessante isso. Não concordo, mas o falar é diferente. Agora, tem gente que fala coisa que eu até concordo, mas a forma como é falado, eu falei, cara, dá vontade de discordar. Se o cara falar que Jesus é o Salvador, depende da forma como ele fala, é capaz de a gente discordar. Falar, não concordo. Não estou dizendo que você vai ter que fazer isso. Porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado quando você fala de modo irônico, porque os caras estão entendendo que você está falando de verdade. Né? E ele fala, então, que... Interessante que ele faz meio que esse argumento circular. Ele fala do teu procedimento, mas esse procedimento ele tem que ser humilde. Mas ele fala que a humildade, ela é fruto da sabedoria. Ou seja, aquele que consegue emitir uma opinião, falar no seu dia a dia, com humildade, demonstra que é uma pessoa sábia. Porque a humildade só pode vir da sabedoria. Então, quando a gente é esses bichos grilo louco, que sai por aí falando coisas sem sabedoria, com arrogância, qual que é a conclusão disso? Que a gente está sendo o quê? Um bando de retardado. Um bando de gente sem sabedoria. Então, quando for emitir uma opinião, falar qualquer coisa no dia a dia, respire fundo, olhe, avalie, por que eu estou escrevendo isso? Eu realmente preciso escrever isso?
Eu preciso realmente falar dessa pessoa? Eu preciso falar realmente desse assunto? Eu acho que, de fato, o cristão ele precisa se posicionar em relação a muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Essa é a minha briga interna diariamente, porque daí eu vejo as coisas assim, mas eu preciso falar alguma coisa, porque só um lado está falando, e o lado de cá, quando está falando, não está sendo sábio. Então, eu já me encho de orgulho, eu já acho que eu sou o sábio, mais sábio do que eles para falar. E aí, nessa hora, eu já entro em confronto. Falei, pera, mas por que você tem que falar? Qual que é o propósito de falar? E quando for falar, falar com humildade é uma outra luta. E aí, falar com sabedoria. Então, o falar do crente deve ser sempre movido pela sabedoria, que é demonstrada por uma conduta humilde. Aleluia. Humilde. Eu gosto muito de um teólogo, eu tenho discordâncias teológicas com ele, por ele ser adventista. Então, algumas coisas dentro do adventismo, eu tenho discordâncias com ele. E é o teólogo, arqueólogo, Rodrigo Silva. Eu acho esse cara assim, de uma sabedoria fantástico. Sabe? Ele poderia o tempo todo usar a autoridade dele como arqueólogo e como teólogo para calar a boca de muita gente, porque, de fato, o conhecimento dele, histórico, arqueológico e teológico, é muito grande. Mas sempre quando eu vejo ele fala com uma humildade. Sempre ele conclui, olha, você pode discordar de mim. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Você tem todo o direito de discordar de mim. Quando o Caio Fábio falou mal dele, desafiou ele, meteu a boca nele, ele respondeu assim, cara, o Caio Fábio é uma das mentes mais sábias, ele é um gênio. Ele elogiou o cara. E não falou mal do cara. Se colocou debaixo. Não, o cara é 10 vezes mais inteligente do que eu. Colocou dessa maneira. Daí eu vejo o Caio Fábio falando. Tudo o contrário disso que a gente está falando. Soberba, arrogância, não pensa no que fala. É o dono da verdade. Só ele sabe de tudo. Daí eu lembro de quantas vezes me posicionei da mesma forma. Versículo 14, queridos. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então ele vai colocar assim, inveja amarga. Às vezes eu escuto comentários de pessoas acerca de outra pessoa, e eu fico pensando, qual é a raiz desse comentário? Será que esse comentário não está alicerçado, fundamentado pela inveja? Quando coisas simples, por exemplo, né, eu como músico, falo, olha como aquele cara é bom, né, e eu tenho dificuldade de elogiar o cara, e eu preciso falar mal do cara. Então, esse falar mal do cara, muitas vezes é movido por uma inveja que eu tenho, que o cara toca mais do que eu. E por aí segue. Daí ele fala ambição egoísta. Também isso, é gente que pensa em crescer sempre de modo egoísta, passando por cima dos outros. Daí ele fala assim, não se glorie. Então, cuidado com o engano de, ao emitir qualquer tipo de fala, ensino, opinião, vise diminuir o outro para elevar a si mesmo. Talvez as nossas atitudes deveriam ser como a do Rodrigo Silva. Falou mal de mim? Então, cara, realmente essa pessoa é melhor do que eu. Porque é isso que Paulo fala. Paulo fala, olha, considere os outros superiores a si mesmo. Difícil isso, hein?
tão mais fácil a gente pegar e pagar com a mesma moeda e falar mal, mandar se lascar, sei lá o que mais. E o desafio de Paulo é totalmente o contrário, olha, considerar o outro superior. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma das cartas também fala sobre isso, né? Sobre uma das estratégias dos demônios ali, era, por exemplo, criar uma soberba de panelinha, por exemplo, né? A gente forma uma panelinha, um grupo de cristãos, né? E a gente considera, por exemplo, que a Gólgota é a melhor igreja do planeta, está acima de todo mundo, aqui sim é a verdadeira, superior. E ele falando sobre isso, né? Ele começa a usar um exemplo lá de um cara que ele tem que andar com um grupo de cristãos intelectuais, teologicamente superiores aos outros, e ele alimentando isso como estratégia, alimentando a soberba naquele grupo, né? É uma forma de destruir a igreja. Quando nós somos irresponsáveis com a nossa fala, nós negamos a verdade. Olha que coisa. Estou lá no meu dia a dia, e depende do que eu estou falando ali, eu estou conspirando contra a verdade. Você já viu situações assim, que você foi pego? Eu falo isso porque eu já vivi isso. Em que eu falei uma coisa de alguém, e depois eu fui descobrir que aquilo que eu tinha falado não era verdade. Se eu tivesse sido um pouquinho mais sábio, assim, pensado, espera, gente, vamos ver de verdade se isso realmente aconteceu ou não. Geralmente alguém vem e fala alguma coisa para mim, eu já fico com sangue nos olhos, né, fico indignado e já saio repetindo aquela informação antes de verificar se de fato aquela informação é verdadeira. E quantas vezes eu cometi esse erro de dar continuidade àquilo que já era uma mentira no início. Daí quando chega aqui, verifica que você deu continuidade àquilo, e aí é aquele carão, né? Você tem que ir lá, pedir perdão. Então, sempre essa fala que é soberba, que não é fundamentada na sabedoria, ela vai conspirar contra a verdade. E Tiago, ele vai concluir de modo mais extremo ainda. Olha o que ele fala no versículo 15. Estamos quase encerrando, queridos. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Cara. Ele não passa pano sobre isso, ele não ameniza esse problema. Ele não vem e fala assim, isso é um probleminha teu de caráter, é um desvio de caráter que eu tenho, e que alguns entre nós podem ter. Falo, não, isso daí é demônio. Isso é demoníaco. Essa coisa descontrolada, essa falta de sabedoria, essa falta de humildade, tudo isso daí, gente, isso daí tem a ver, não é com Deus. Isso não vem do céu. Não desce do céu, isso sobe das profundezas do inferno. Isso é demônio. Versículo 16, ele fala assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então ele vai apontar inveja, ele vai apontar ambição egoísta, aonde, afinal, eu quero chegar com aquilo que eu estou falando. Qual que é o propósito disso? Ele fala que ali, nesse lugar, há confusão. Ou seja, a propagação do caos. Eu vejo muito isso acontecendo de modo proposital, não estou aqui falando para vocês especificamente isso, mas que a gente tem que estar muito ligado a isso como igreja e como cristãos. Hoje em dia, uma das finalidades do diabo, que eu vejo muito se utilizando disso, é propagar o caos mesmo. Entendeu?
é a mentira, é a fake news, seja lá o que for. O propósito é propagar o caos, confusão mesmo, é destruir, é colocar seres humanos contra seres humanos, igreja contra igreja, crente contra crente, cristão contra cristão, filho de Deus contra filho de Deus. É o caos, é isso mesmo. Pela simples falta de sabedoria que nós, povo de Deus, temos tido na nossa vida. Tiago, então, vai diferenciar e apontar a sabedoria que vem do alto, no versículo 17. Daí ele vai falar, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Olha que coisa linda. Ela é pura, ela não tem maldade. Quando ela não fala para ferir, para matar, para magoar, para falar mal da pessoa, que não pode mais falar denegrir agora, né? Você não pode. Você tem que tomar cuidado nas coisas que você fala, e daí quando você fala com pureza. Não há maldade no que você está falando. Quantas vezes eu fiz isso? Falei com maldade e não com pureza. Você sente que da tua boca, tuas palavras, é veneno puro. E às vezes a gente até brincava, né? Falava e ainda colocava aquela cobrinha, aquele molde assim, que é uma cobrinha, né? Você sabe que essa coisa do humor é uma coisa muito interessante, e o C.S. Lewis, ele fala isso. Na Carta do Diabo ao Seu Aprendiz mesmo, que ele fala isso. Ele fala que qualquer coisa pode ser dita e justificada se for dita em nome do humor. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se um cara, por exemplo, vê uma pessoa sendo esfaqueada, e ele tem o poder de intervir, mas ele não intervém naquilo ali e deixa a pessoa morrer, e alguém chegar para ele e falar assim, nossa, mas que absurdo, ele pode fazer uma piada com isso. E ao fazer uma piada com aquilo, ele justificou a sua atitude. Então é assim. Então, por isso que aquele Portas do Fundo pode falar o que quiser do cristianismo, pode tirar sarro do cristianismo. Se é feito em nome do humor, está justificado. Qualquer coisa pode ser feita em nome do humor. Então ele fala que é pacífica, ou seja, ela se propõe a pacificar as coisas, não jogar mais gasolina na fogueira, não colocar mais fogo ainda. Fala que ela é amável, fala que ela é compreensiva, ou seja, ela tenta compreender e entender o ponto de vista de que todas as pessoas são humanas e falhas. Então, tem algo ali que é muito mais profundo e que a gente tem que olhar para a humanidade de cada pessoa. Entender que é um ser humano que está ali. Sempre quando eu sou tentado a odiar alguém, a ter raiva de uma pessoa, eu sempre procuro, de verdade, queridos, eu faço esse exercício na minha mente. Eu procuro ver essa pessoa como uma criança. De verdade, eu olho para a pessoa assim, e quando eu transformo essa pessoa numa criança, aquela raiva que eu tenho, ela já acaba. Porque eu olho que todos nós fomos crianças, certo? Então eu não conheço o histórico dessa pessoa. Eu não sei pelo que essa pessoa passou e por que isso a levou aonde ela está hoje. Eu não sei o que aconteceu. Isso que eu estou falando não é uma invenção minha, o que eu estou falando é um fato. Que a maior parte dos abusadores, estupradores, e não estou justificando, inocentando, que estão por aí hoje, foram abusados. Triste isso. Eu, como pastor, eu conheço a história de muita gente aqui. E um dado que me assustou, escutando uma aula
no Compacta, lá em São Paulo, a respeito de sexualidade. A pessoa falou que a cada, eu não lembro direito se era 2/3 ou a cada 2 meninas eram abusadas quando crianças. Falei, capaz, então cada 2 mulheres, uma é abusada quando criança. Isso eram os dados que ela estava apresentando ali. Mas nos meninos é muito maior ainda. 2/3. A cada 3 homens, 2 foram abusados quando criança. E eu comecei a olhar para dentro da Gólgota, e quantos homens que já vieram me procurar e falar. Gente que vocês nem imaginam, queridos. Abusados. Só uma graça soberana, muito poderosa, que vai para além do meu entendimento, das razões pelas quais só Deus sabe, essas pessoas não se transformaram em abusadores, estupradores. Vai para além do meu entendimento. Então, a gente tem algumas preocupações com relação às consequências dessas coisas que estão por aí, e nós odiamos, obviamente, essas atitudes, entende? Mas há coisas muito mais preocupantes que a gente tem que estar atento. A tua casa. Cuide. Não estou querendo criar uma paranoia aqui. Mas, geralmente, esses abusos começam ou pelo pai, ou pela mãe, ou por um irmão, ou por um tio, ou por um avô, ou por uma avó. São os laços mais íntimos que essas coisas acontecem. Que tragédia. Que tragédia. Dos casos de homossexualidade que eu tratei na Gólgota, e não foram poucos, todos eles, sem exceção, vieram numa experiência de abuso sexual quando criança. Todos, queridos. Não sei lá fora, não sei os dados lá fora, eu estou falando de uma realidade dentro da Gólgota. Todos vieram de um abuso sexual. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi da boca de um homem, dentro de discipulado, que o pai dele, quando ele era criança, sempre falava para ele que ele era uma menininha, que ele era um viadinho. E hoje, adivinhe, então, eu estou falando isso por causa dessa questão que essa sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva, ela procura compreender. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm que ser presas pelos seus atos, não estou dizendo isso. Mas ajuda a compreender. E ajuda a não odiar. Ajuda a orar por graça e por misericórdia. Porque ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos. E outra coisa que o texto fala aqui, que ela é imparcial. Por quê? Porque ela está interessada na verdade, não no seu lado. Ela é imparcial. Qual é a verdade? Politicamente falando, para mim isso me interessa a verdade. Qual é a verdade? Essa é a verdade, então é isso que me interessa. Seja quem for, o que me interessa é a verdade. E ela fala que ela é sincera. Aí no versículo 18, ela vai falar assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aleluia. Ou seja, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos emitindo como opinião, como falar, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente diz no dia a dia, a finalidade dessa é sermos pacificadores? Ou sermos tumultuadores? Pessoas que estão ali para propagar a guerra mesmo, a separação, os partidarismos? Ou nós estamos realmente propagando a paz do reino que veio sobre este mundo? Vamos pensar sobre isso. Amém? Vamos cuidar com o nosso falar, no nosso dia a dia. Especialmente colocar esse falar diante da
crítica de que, de fato, ela vem do alto ou ela vem do inferno. Ela é celestial ou ela é demoníaca? Para mim e para você. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, primeiramente nós agradecemos pela Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra. Obrigado por nos exortar, por trabalhar, Deus, por nos ensinar, Deus, a respeito do nosso falar do dia a dia. O Senhor nos chamou para a paz, para sermos pacificadores, para sermos agentes de misericórdia, Senhor, nesse mundo. Movidos por essa sabedoria que vem do alto. Por isso, Senhor, traga sobre a Tua igreja esse domínio próprio, essa sabedoria que desce do Teu trono. Que nós sejamos sábios, Senhor. Que a Tua igreja, no mundo todo, haja com sabedoria. Que ela não seja movida, Senhor, por nenhum sentimento, Deus, que seja terreno, que seja incendiado, Deus, pelas chamas do inferno. Deus nos ajude, Senhor. Nos ajude com o nosso falar. Que sejamos sábios para a glória do Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém.